boa noite e bem-vindos ao programa Diálogo, sempre às 11 da noite de quinta-feira, ao vivo aqui na Globo News. Nossa entrevistada de hoje é uma moça que todo mundo ouviu falar dela há alguns meses, ela apareceu muito na televisão, fazendo oposição ao governo federal. Vamos ver de quem se trata. Então, temos aí Luciana Genro, veio especialmente de Porto Alegre para São Paulo para nos dar essa entrevista ao vivo aqui na Globo News. Muito obrigado, Luciana. Quarto lugar na campanha presidencial, o Partido Socialismo e Liberdade cresceu bastante. E você, o que está achando agora desse rolo na Petrobras? O que está acontecendo? Você previa isso? É mais grave do que estamos sabendo no momento? O que você acha? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Mário Sérgio. Um prazer estar aqui no teu programa, que eu costumo assistir em casa, quando eu estou em casa. Eu estou muito satisfeita com o resultado da eleição. Eu acho que o pessoal conseguiu se postular como uma alternativa de esquerda coerente. Nós conseguimos dobrar a votação em relação a 2010, dobramos o tamanho da nossa bancada estadual, de deputados estaduais, quase dobramos de deputados federais. E agora vamos seguir nessa luta política, enfrentando o ajuste que o governo está anunciando que vai fazer, né? O escândalo da Petrobras me parece que é um escândalo anunciado, né? O pessoal, inclusive, quando nós fundamos o partido, uma das disposições estatutárias foi justamente proibir que os candidatos recebessem dinheiro de empreiteiras, bancos e multinacionais. E proibimos as empreiteiras justamente porque todo mundo sabe que há uma relação promíscua entre empreiteiras e políticos e partidos e poder público. Você foi militante e deputada do PT há muito tempo, Luciana. Já se corria isso, que empreiteiro corrompia? Você já sabia disso? Você ouvia a história quando estava no PT ou não? Isso eu acho que todo mundo já ouviu, né? Que obras superfaturadas, os aditamentos que são feitos nessas obras, né? Que as empresas ganham a licitação com o valor e depois são feitos vários aditamentos. Então a gente proibiu qualquer tipo de doação de empreiteiras. O PSOL foi o único partido que elegeu deputados federais e que não recebeu dinheiro de empreiteiro, né? Aliás, a nossa campanha foi modestíssima, né? Pouco mais de R$400 mil a gente gastou na campanha, enquanto que a Dilma, por exemplo, gastou 390 milhões de reais de dinheiro de empreiteiras, bancos, grandes empresas, né? Então, eu acho que há um problema grave, né, nessa relação público-privado. Os que defendem, por exemplo, as PPPs, né, as parcerias público-privadas, parecem ignorar essa relação promíscua que existe entre as empresas privadas e o setor público, que é uma relação de corrupção frequente. Qual o tamanho desse problema no Congresso? As empreiteiras mandam em deputados, só aprovam o que as grandes empresas querem? Como é que funciona isso? Olha, Mário Sérgio, na minha experiência como deputada federal, por 8 anos, o que eu pude perceber é que os deputados, eles têm sempre relações, né, muito claras com os setores que financiam as suas campanhas. Né? Mas a gente também percebe que quando há pressão externa, quando há pressão da rua, quando lotam as galerias, a correlação de forças interna muda. Por isso, eu tenho dito sempre que esse resultado da eleição, que aparentemente trouxe uma bancada mais conservadora ou mais reacionária para dentro do Congresso Nacional,
Aliás, esse é um fenômeno que vem acontecendo desde 2006, justamente na primeira eleição pós-mensalão, foi quando começou a crescer a bancada mais conservadora, né? Porque a direita cresce justamente na esteira de uma esquerda que abandonou suas bandeiras, que já não é mais digna do seu nome, que é o caso do PT, né? Então, a decepção com o PT acaba gerando esse crescimento da direita. Então, mesmo com essa correlação de forças, eu acredito que se pode barrar medidas de ataques aos trabalhadores, ao povo em geral, ao funcionalismo público, e se pode obter conquistas, como é o caso, por exemplo, da luta LGBT, luta pelo casamento civil igualitário, pela criminalização da homofobia, pela lei João Neri, que é a lei da identidade de gênero. Se pode ganhar essas batalhas havendo essa pressão externa. Agora, no caso, última pergunta sobre o caso da Petrobras. No caso específico da Petrobras, como é que você acha, ou o pessoal acha, que deve ser feita a apuração? Se confia só na justiça? Se confia que o Congresso pode se regenerar? Como é que se faz para parar a corrupção, parar isso, Luciana? Olha, Mário Sérgio, no caso das empreiteiras, eu acho que a gente tinha que acabar com essas empreiteiras, né? De que forma? Encampando, expropriando, eles já roubaram tanto nesse país, né? E o dinheiro achado nas contas pessoais, inclusive dos donos das empreiteiras, é uma demonstração clara de que havia esse conluio, né? De que eles não eram, obviamente, vítimas de extorsão, né? Que eles fizeram uma quadrilha com políticos e agentes públicos para saquear os cofres públicos. Então, eu acho que era necessário ter uma medida de força em relação às empreiteiras, em primeiro lugar. Mas como? Isso aí teria uma expropriação, você falou, tem que ser feita pelo Congresso. O Congresso não me parece muito com... Por isso, as propostas que nós defendemos, né, que o pessoal defende, que eu defendi na campanha, muitas vezes as pessoas me perguntavam, mas como pode se realizar isso? Né? Bom, isso precisa se realizar a partir de um processo de luta popular mesmo. Eu acho que o que aconteceu no Brasil em junho de 2013 mostra que há uma indignação que explodiu naquele momento, que voltou a um certo estado de latência, né? De uma certa forma, ela se expressou também no processo eleitoral, não só na votação do PSOL, mas também na votação da Marina, ou naquele primeiro boom que a Marina teve, que depois ela não conseguiu sustentar justamente porque ela não tinha nada a ver, ela não era o que ela queria aparentar ser, né? Tanto é que até o programa de combate à homofobia dela não durou 24 horas e 4 tweets do Malafaia. Então, eu vejo que a gente precisa confiar na força da pressão popular, né? E por isso que nós defendemos que o PSOL não é um partido só para disputar a eleição. O PSOL é um partido também para organizar o povo, para essa luta que é constante, a luta pela água aqui em São Paulo, é a luta pela educação, é a luta pela moradia que o MTST vem protagonizando de uma forma muito forte, né? Eu acho que o MTST foi um dos movimentos mais importantes que surgiu nos últimos anos no Brasil, porque é um movimento independente do governo, né? Não está atrelado ao governo e tem muita força social para defender, para fazer a luta pela moradia. Então, a gente tem que confiar nessa força, nesse desenvolvimento da luta do povo. Eu entendo que isso, nessas bandeiras que você fala, essas são bandeiras tradicionais da esquerda. Agora, a questão da corrupção, me parece que o PSDB está encampando essa coisa. E não é uma oposição de esquerda. O que aconteceu essa semana no Congresso, uma certa virulência, uma retórica mais incendiária. Até hoje o ministro da Justiça disse que está jogando na tranquilidade o PSDB. Como é que se faz? Se leva uma luta junto com eles? Se separa? Como é que se faz isso? De forma nenhuma. O PSDB, falando da corrupção do PT, é o sujo falando do mal lavado, né? Aliás, eu disse isso na campanha, porque as histórias de corrupção do PSDB são bastante conhecidas para quem, né, viveu o governo Fernando Henrique, a privataria tucana, a compra de votos para reeleição. Um dos empreiteiros agora que deu um depoimento, né, um dos
dos donos da empreiteira, disse que o conluio das empreiteiras vinha desde os anos 90. Né? A imprensa não deu destaque para isso, apareceu no pé da matéria, mas é real, porque essa história vem de longa data. Então, o PSOL não tem nenhuma unidade com o PSDB para fazer oposição. Nós fazemos oposição ao PT pelas razões opostas a que o PSDB faz. Né? Por isso, inclusive, no segundo turno, nós dissemos claramente não ao PSDB, não nos atrelamos ao PT, não pedimos voto para Dilma, mas dissemos PSDB não nos confundam com esta oposição de direita. Nós estamos construindo uma oposição de esquerda porque nós não queremos o retrocesso, nós queremos superar o PT pela esquerda, né? Avançando nas questões sociais e na democracia real que a gente precisa construir no Brasil. Agora, a questão da corrupção é sempre uma dificuldade para a esquerda, apesar de Robespierre lá atrás ser o incorruptível, já na Revolução Francesa, mas essa tende a ser um combate, uma gritaria muito pela direita, no Brasil ao DN, isso fica, sempre é usado como uma bandeira dos partidos da direita. Pela esquerda, muito menos. Como é que se faz isso na prática, Luciana? O PSOL se notabilizou desde a sua fundação por ser um partido que trava uma luta sem quartel contra a corrupção. Né? Tanto no episódio do Renan Calheiros, nós fomos os primeiros a representar contra o Renan Calheiros, pedindo o impeachment dele, né, como senador, como presidente do Senado. A Heloísa Helena se destacou naquela ocasião da CPI do Mensalão, né, lutando contra a impunidade. Nós temos uma tradição aí de várias ações concretas contra a corrupção, porque para nós a luta contra a corrupção ela não está desligada da luta contra o sistema. Porque essa apropriação privada do público é uma característica do sistema capitalista. Né? É uma característica que se repete em todos os lugares, não só no Brasil. Então, não pode ser uma bandeira deixada nas mãos da direita, porque a direita usa essa bandeira de forma cínica, demagógica. Quando eles estão no poder, eles agem exatamente da mesma maneira. Então, eles apenas se aproveitam, né, das capitulações dessa esquerda que já não é mais digna de ser chamada de esquerda, justamente porque entrou no esquema, né? Se moldou. O PT, quando ganha as eleições, já está se moldando ao sistema, né? E, portanto, ao invés de mudá-lo, ele acabou mudado pelo próprio sistema. E é isso que nós não podemos permitir que aconteça com o PSOL. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos já já com a Luciana Genro, dirigente do PSOL. Voltamos com Luciana Genro, dirigente do PSOL, ex-candidata à presidência da República, advogada formada e deputada federal por longos anos. Luciana, a escolha dos ministros da Economia, a troika lá que temos, o Joaquim Levy, o Nelson Barbosa e o Trombin. O que você achou deles? Eu acho que confirmou aquilo que eu disse na campanha eleitoral, né? Quando eu falava dos irmãos siameses, né? Comparando a Dilma, o Aécio e a Marina, eu dizia não que eles eram idênticos entre si, mas que eles, os três, defendiam o mesmo modelo econômico, né? Que é um modelo econômico de altas taxas de juros, de arroxo salarial, de ajuste fiscal, diante de uma situação de crise como essa, onde os mercados exigem, né, o superávit primário, como se a responsabilidade fiscal, né, fosse continuar destinando 40% do orçamento do país para pagamento de juros, algo que não é questionado por ninguém, e cortar as áreas sociais, cortar dos investimentos, cortar da saúde e da educação. Então, essa é a lógica com a qual trabalha a Dilma e trabalharia o Aécio também se tivesse ganho as eleições. Por isso que o Aécio ficou um tanto perplexo com a nomeação do Levy, né? Porque o Levy poderia ser uma indicação dele. Agora, no começo do governo Lula, primeiro governo Lula, algo semelhante também, né? Que era... Mas houve o Bolsa Família, houve um incremento, vamos dizer, da distribuição da renda via programas sociais, que não é bem salário, como sabemos, mas houve uma distribuição da renda via programas sociais, Bolsa Família.
Você acha possível isso ocorrer agora? Acho que agora é mais difícil, né? Porque o que acontece? Quando a economia mundial favoreceu o Brasil, né, com as commodities, a China e toda essa situação que conseguiu ter um crescimento econômico, então o bolo estava crescendo. Aí, o que o PT fez? Ele distribuiu as bordas do bolo, mas ele não mexeu no miolo, no recheio desse bolo, na concentração de renda. Nós temos 15 famílias no Brasil que têm uma riqueza acumulada equivalente a 10 vezes o que o Brasil gasta com o Bolsa Família em um ano. Tá? Os bancos continuam aumentando seus lucros, mesmo com a crise, com a recessão técnica que o Brasil já viveu. Então, isso mostra que essa distribuição das bordas do bolo que o PT fez não tocou na concentração de renda. Aliás, o Brasil é o terceiro país em concentração de renda no mundo. Mas houve um aumento real do salário mínimo expressivo também. Que é aumento do salário mínimo que agora vai começar a se perder. Por quê? Porque é justamente essa lógica. Quando a situação econômica propiciou a distribuição dessas bordas do bolo, o PT distribuiu. Por isso o PT é diferente do PSDB, que é mais mesquinho nessa distribuição, digamos assim. Mas quando vem a crise, os mercados exigem, como eles não têm uma política de enfrentamento ao capital financeiro, de enfrentamento aos bancos, de enfrentamento aos interesses das classes dominantes, eles acabam aplicando o mesmo receituário dos neoliberais, que é o que a Dilma vai fazer agora. Então, todas essas pequenas conquistas que são obtidas nesse momento de crescimento da economia são perdidas. Tá? Por isso que nós não nos iludimos com esse suposto desenvolvimentismo, né, do governo do PT, porque esse desenvolvimentismo ele só dura até o momento em que a crise econômica aperta e os mercados exigem. Como eles não têm essa política para, por exemplo, discutir a questão da dívida pública, o PT nunca pautou esse assunto. Né? A luta que se trava há décadas na esquerda, a luta pela auditoria da dívida pública, que inclusive está na Constituição, nunca foi cumprida. Né? A luta para que não se destine mais essa quantidade absurda que chega a mais de 900 bilhões de reais que o Brasil já pagou no ano de 2014 de juro e amortização da dívida. É 50% de tudo que o governo federal gastou nesse ano foi para pagar juro e amortização da dívida. E o PT não pauta esse assunto, não discute esse tema com a sociedade. Você não detecta, não vê na presidente também uma preocupação com os movimentos sociais, com os partidos? Que, por exemplo, semana passada ela recebeu o Leonardo Boff e o Frei Beto, o movimento Emaús, que foram levar um documento que criticava a nomeação dos ministros. Ela receber esses dois religiosos de esquerda não é um sinal também que ela está querendo se aproximar dos movimentos sociais? Enfim, o que você acha que é isso? Eu acho que é um sinal de que ela quer cooptar, né? Essa talvez seja uma diferença importante entre o PSDB e o PT. O PSDB sempre tem uma posição de enfrentar os movimentos e o PT de cooptar. E, de fato, eles conseguiram cooptar grande parte das lideranças, né, dos movimentos nesse último período. Junho foi um fenômeno interessante porque mostrou que eles perderam esse controle, que há uma nova vanguarda, novas lideranças, novos movimentos por fora dos movimentos tradicionais que estão se desvencilhando do governo. E eu cito de novo o MTST, que é uma expressão também desse processo. Na juventude, esse processo é muito forte também. Há uma reorganização, há uma efervescência na juventude. Mas eles tentam cooptar. Então, eu acho que a tentativa do governo é essa, não é nenhuma sinalização à esquerda. Muito pelo contrário. É claramente uma sinalização aos mercados. A primeira ação que a Dilma tomou depois da eleição não foi aumentar o Bolsa Família, nem o dinheiro da educação, foi aumentar a taxa de juros, aliás, já aumentou 2 vezes. Né? Aumentou a gasolina, que é também uma pressão dos acionistas da Petrobras, que querem, né, os seus lucros garantidos. Então, e ainda com o escândalo da Petrobras, fica tão evidente, né, que o povo vai pagar, através do aumento da gasolina, a conta da roubalheira na Petrobras. E essa é a realidade do governo do PT. Qual o prognóstico que você faz para esse governo? O que pela situação dada, o que pode acontecer? Mais mobilizações? Um crescimento de um movimento pró-impeachment da presidente? Um fortalecimento da direita? O que você acha que pode acontecer, Luciana? Eu acho que é um governo fraco,
né, sem uma base social sólida, até porque a Dilma ganhou a eleição com um discurso oposto a isso que ela está fazendo agora, então certamente grande parte dos seus eleitores já estão decepcionados. E eu te trago o exemplo da Espanha, que é muito interessante, porque na Espanha nós tivemos um movimento, inclusive de dimensão maior do que foi em junho de 2013 no Brasil, que foi o movimento dos indignados. Uhum. Era a social-democracia que governava naquele momento a Espanha, né, o equivalente ao PT, e aí teve eleições e quem ganhou a eleição foi a direita. Exatamente. Né? E aí muitos disseram, viram, os indignados não serviu para nada, porque ganhou a eleição a direita, tiraram o governo da social-democracia e ganhou a direita. Pois agora, poucos anos depois, 2, 3 anos depois do movimento dos indignados, uma nova força política surgiu, que é o Podemos, né, que foi a 4ª força na eleição da europeia, né, do Parlamento Europeu, e está nas pesquisas agora também pontuando para ganhar a Prefeitura de Madrid e podendo ganhar o governo da Espanha também. Então, isso demonstra que esses movimentos sociais podem não dar um resultado imediato em termos de alternativa pela positiva, até porque são movimentos que partem muito da negação, né? A negação do dado, né? A negação do establishment, a negação dos partidos tradicionais, e a partir dessa negação se começa a construir o novo. Né? Então, o Podemos na Espanha foi fruto desse processo. O nosso desafio aqui é esse, né? É não deixar que seja a oposição de direita que capitalize o descontentamento com o governo, que certamente vai vir a partir dessa política de superávit primário e arroxo e cortes nos gastos sociais. Né? Você acha que organizações tradicionais da esquerda, sindicais, CUT, outras centrais sindicais, mas basicamente a CUT, a Conlutas, elas ainda têm um papel a se fazer ou estão cooptadas, para usar a sua expressão, pelo governo? A Conlutas eu vejo como uma central independente, né, que tem, desde da sua fundação, sido muito combativa nas lutas sociais. A CUT, eu acho que ela vai ter que rever os seus parâmetros de atuação, porque, de fato, embora haja setores combativos ali dentro, nas suas cúpulas, né, há um alinhamento muito forte com o governo. Então, eu vejo que essas lutas sociais, elas passam muito por fora dessas velhas estruturas políticas sindicais, tanto do movimento sindical como do movimento estudantil, né? Que as pessoas estão se reorganizando, se reagrupando e buscando, através de uma participação mais direta e menos representada nessas entidades, né, tradicionais, uma atuação mais proativa. Você acha que nos próximos meses, próximo ano, vão ser difíceis, vão ser de tumulto aqui no Brasil? Você acha? Eu acho que vai ser um momento de tentativa de ataques, né? O governo já vem estudando aí questões na área da previdência, na área do seguro-desemprego, tá? E eu acho que vai ter reação. Eu acho que a classe trabalhadora, o povo de uma forma geral, não vai assistir calado aos seus direitos serem diminuídos ou retirados e vai exigir. Aqui em São Paulo, a própria questão da água já tem ensejado mobilizações, né? Assim como a própria questão da moradia. Então, eu acredito que vai ter uma reação importante, né, dos setores mais atacados da classe trabalhadora e da juventude. Eu tive uma acolhida muito generosa da juventude e vejo um entusiasmo muito grande deles na tentativa de construir uma alternativa de esquerda. Não se pode dizer que há um movimento, mas há uma série de indicações de que grupos ou tendências, movimentos da direita querem o impeachment, vão sair pelo impeachment, defendem o impeachment da presidente, com os mais variados motivos. Mas é para deixar o governo sangrando, inclusive próceres de partidos estabelecidos como o DEM e o PSDB. Como você se posiciona frente a esse pessoal? Você defenderia o mandato da presidente? Eu vejo que a direita não tem autoridade moral para pedir o impeachment da Dilma. Né? Até porque, se forem pedir o impeachment dela em base ao fato de que recebeu as doações das empreiteiras, o PSDB também recebeu, o PMDB também recebeu,
todos os partidos, exceto o PSOL, que estão representados no Congresso Nacional, receberam esse dinheiro das empreiteiras e fazem parte desse esquema, né? Mas eu vejo que eles estão tentando se aproveitar desse sentimento de indignação, desse sentimento, dessa vontade de mudança que existe no povo, né? Justamente pela insatisfação, não só com a situação econômica, mas com a situação política também, com a falta de democracia real que existe no Brasil, com essa roubalheira. Então, o nosso desafio do PSOL vai ser justamente disputar esse espaço da oposição, fortalecendo uma esquerda coerente, uma oposição de esquerda que demonstre que é possível, sim, se apresentar como uma alternativa de poder para o Brasil para superar o PT de forma a ir para frente e não ao retrocesso que significaria a volta da direita do PSDB. Tá certo. Entrevista aqui com a Luciana Genro, que é dirigente do PSOL, foi candidata a presidente da República e que deu a sua visão do momento atual, da crise, da situação econômica e social no Brasil. Muito obrigado, Luciana, por ter vindo de Porto Alegre nos dar essa entrevista. Obrigado pela assistência. Voltamos quinta-feira que vem, às 11 da noite, sempre ao vivo aqui na Globo News. Até lá!